Chegou o momento de começar o seu planejamento para ir para os Estados Unidos. Você começa a pesquisar, entra em site, vê vídeo, fala com uma pessoa, fala com outra e de repente se depara com uma lista enorme de vistos americanos. Visto de turismo, visto de trabalho, visto de estudante, visto de intercâmbio, visto de imigrante, visto de não imigrante, são dezenas de categorias, cada uma com regras, exigências e objetivos completamente diferentes. E no meio de tantas opções existe um visto que muita gente ainda enxerga de forma muito limitada. Um visto que não serve apenas para estudar inglês, um visto que pode permitir que você viva legalmente nos Estados Unidos, se qualifique, melhore o seu currículo, leve a sua família no planejamento e, dependendo do programa escolhido, até abra portas para trabalhar legalmente dentro das regras permitidas para estudantes. Esse é o visto F1, o famoso visto de estudante. E calma, porque eu não estou dizendo que o F1 é um visto mágico, que ele serve para qualquer pessoa ou que ele é um atalho para morar nos Estados Unidos. Não é isso. O F1 continua sendo um visto de estudante, mas quando ele é bem estruturado, ele pode ser uma das opções mais interessantes para quem quer viver uma experiência legal, organizada e com possibilidades reais nos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 8 motivos para escolher o visto de estudante americano e entender por que o F1 pode ser muito mais forte do que você imagina. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move, então já se inscreve no canal para saber tudo sobre vistos americanos e bora lá. Antes de entrar nesses 8 motivos, eu preciso deixar uma coisa muito clara, o visto F1 ele não é um visto de trabalho e ele também não é garantia de permanência definitiva e não deve ser tratado como um atalho para morar nos Estados Unidos sem planejamento. O F1 ele é um visto de estudante, então se a sua intenção não é estudar, se qualificar, seguir as regras da escola e cumprir corretamente o objetivo do visto, esse provavelmente não é o caminho certo para você. Agora, quando o curso conversa com o seu perfil, quando a escola faz sentido para o seu objetivo e quando você entende que pode e o que não pode fazer, o visto F1 pode se tornar uma das opções mais estratégicas para viver uma experiência legal nos Estados Unidos. E é por isso que agora eu quero te mostrar 8 motivos que fazem tanta gente olhar para o visto de estudante com outros olhos. Primeiro motivo para você escolher o visto de estudante é que ele permite que você viva legalmente nos Estados Unidos enquanto estuda. E isso por si só já é algo extraordinário. Porque uma coisa é você ir com o visto de turista, passar alguns dias no país, fazer a sua viagem, tirar suas fotos e voltar para casa. Com o visto de estudante é totalmente diferente. Você está indo com um plano específico, estudar em uma instituição americana, entender como a vida funciona nos Estados Unidos e viver essa experiência de forma legal, tudo de acordo com as regras do visto F1. Aqui entra um ponto que muita gente confunde, não basta apenas ter o visto aprovado no passaporte. Para continuar legalmente nos Estados Unidos como estudante, você precisa cumprir o objetivo do seu visto, que é estudar. Isso significa estar matriculado em uma instituição autorizada, frequentar as aulas, seguir as regras do seu programa, manter a sua documentação em dia e respeitar aquilo que o visto F1 permite e não permite fazer. Porque se a pessoa ela vai para os Estados Unidos com visto de estudante, mas não frequenta as aulas, abandona o curso ou descumpre as regras da escola, ela pode ter problemas sérios com a sua condição legal como estudante. Então esse é o primeiro grande benefício do F1, ele te dá uma forma legal, organizada e com propósito para viver uma experiência nos Estados Unidos. Mas essa experiência ela precisa ser levada a sério. O F1 é excelente para quem realmente quer estudar, se qualificar e construir um plano dentro das regras. O segundo motivo é que o visto F1 ele não serve apenas para quem quer fazer curso de inglês, e esse é um erro muito comum. Quando muita gente escuta visto de estudante, automaticamente pensa em uma pessoa indo para os Estados Unidos estudar inglês por alguns meses. E sim, isso pode acontecer, mas o universo do F1 é muito maior do que isso. Você pode usar esse visto para estudar inglês, fazer um college, uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado ou até alguns programas profissionais dependendo da instituição e do tipo de curso escolhido. Ou seja, o F1 ele não é um único caminho, ele pode atender desde quem quer começar pelo inglês até quem busca uma formação mais robusta como college, pós, MBA, mestrado ou programas profissionais. E é por isso que eu sempre falo, o erro é olhar para o F1 como se fosse apenas uma matrícula em uma escola. O F1 ele precisa ser visto como uma estratégia
porque a escolha do curso, da escola, da cidade, do tipo de programa precisa conversar com o seu perfil, com a sua história e com o seu objetivo. Quando tudo isso faz sentido, o visto de estudante ele deixa de ser só uma forma de estudar fora e passa a ser parte de um projeto muito maior. O terceiro motivo é a flexibilidade de investimento. Muita gente desiste de estudar nos Estados Unidos porque acha que só existem duas opções. Ou você vai gastar uma fortuna em uma universidade caríssima fazendo uma graduação, um mestrado ou uma pós e ainda tendo que se sustentar durante todo esse período nos Estados Unidos, ou você vai para um caminho mais enxuto e curto como um curso de inglês. Mas não é bem assim que funciona. O valor de um projeto com visto F1 muda completamente de acordo com vários fatores. O tipo de curso, a cidade, a escola, a duração do programa, se você vai sozinho ou com família, se existe bolsa, se existe financiamento e qual é o objetivo da sua viagem. Então, o ponto não é dizer que estudar nos Estados Unidos é barato. O ponto é que existem diferentes caminhos dentro do visto de estudante. E cada caminho precisa ser montado de acordo com o seu perfil, a sua realidade financeira e o que você quer construir nos Estados Unidos. Às vezes, o projeto que você imaginou não cabe no seu momento atual, mas isso não significa que não exista uma opção mais estratégica para começar. Porque não adianta escolher uma escola só porque ela parece barata. A escola, o curso, a cidade, o investimento, eles precisam conversar com a sua história. E quando tudo isso é bem pensado, o F1 ele deixa de ser apenas um custo e passa a ser parte de uma estratégia. E segura essa informação porque mais pra frente eu vou te mostrar um dos motivos que mais fazem as pessoas olharem para o visto de estudante com outros olhos. O quarto motivo é que o visto de estudante pode permitir que você inclua a sua família no planejamento. E isso é muito importante, porque muita gente até pensa em estudar nos Estados Unidos, mas logo trava quando lembra da família. Tá, mas e o meu marido? E a minha esposa? E os meus filhos? Eu teria que ir sozinho? Meus filhos poderiam estudar lá? E é aqui que o F1 se torna ainda mais interessante, porque dependendo do seu caso, o estudante principal pode incluir cônjuge e filhos menores como dependentes no visto F2. Isso significa que o projeto não precisa ser pensado apenas como uma experiência individual. Ele pode ser pensado como uma experiência em família, porque nós não estamos falando só de estudar em uma instituição americana, nós estamos falando de viver uma nova rotina, adaptar os filhos e construir uma experiência internacional junto com quem mais importa. Mas aqui também precisa existir planejamento. Levar dependentes muda a comprovação financeira, muda o custo de vida, muda a escolha da cidade, muda a moradia, muda a rotina e muda completamente a estratégia. Então não é simplesmente colocar a família no processo e pronto. É preciso entender se esse projeto faz sentido para o momento de vocês, para a condição financeira de vocês e para o objetivo que vocês querem construir nos Estados Unidos. Mas sem dúvida essa é uma das grandes vantagens do F1. Ele permite que em muitos casos o sonho de estudar fora não precise ser vivido sozinho, ele pode ser planejado em família. O quinto motivo é com certeza um dos que mais chamam a atenção quando a gente fala sobre o visto de estudante. Ele pode abrir portas para trabalho autorizado nos Estados Unidos. Mas antes de qualquer coisa eu preciso repetir, reforçar e deixar isso muito claro. O visto F1 não é um visto de trabalho, ele é um visto de estudante, só que dependendo do tipo de programa, da instituição e da sua situação como estudante, podem existir caminhos para trabalhar legalmente dentro das regras do visto. Por exemplo, em alguns casos, o estudante ele pode ter autorização para trabalhar dentro do campus da própria instituição, respeitando o limite permitido para estudantes internacionais, que normalmente é de até 20 horas por semana durante o período de aulas. Quando a gente fala de programas mais estratégicos, como alguns cursos superiores, mestrados, MBA ou programas profissionais, podem existir outras possibilidades. Uma delas é o CPT, que é um treinamento prático curricular ligado ao seu curso. Em alguns programas, ele pode permitir que o estudante tenha uma experiência profissional autorizada durante os estudos, inclusive desde o começo do programa, quando isso faz parte da estrutura do curso e é autorizado corretamente pela instituição. Depois, com a conclusão de determinados programas, também pode existir o OPT, que é uma autorização temporária de trabalho relacionada à sua área de formação. E em áreas STEM elegíveis, essa experiência depois da conclusão pode ser ainda maior, já que pode existir uma extensão do OPT. E isso não é teoria, essa é uma realidade que muitos dos nossos assessorados já viveram.
como o Renato, que hoje trabalha em uma empresa de médio porte nos Estados Unidos, ou o Tarsis, que também está trabalhando legalmente e ganhando altos salários, ou o João Dias, que teve uma experiência profissional em um dos bancos mais conhecidos dos Estados Unidos. Inclusive, todos eles têm entrevistas aqui no canal contando as suas histórias. E além deles, existem diversos outros clientes da Moove que usaram o F1 como parte de um projeto de estudo, qualificação e trabalho autorizado nos Estados Unidos. Por isso, esse ponto precisa ser muito bem planejado. A escolha do programa pode impactar diretamente a sua experiência, a sua carreira e as oportunidades que você pode ter nos Estados Unidos. O sexto motivo é que o visto de estudante te dá tempo para se adaptar aos Estados Unidos. Isso é uma coisa que muita gente subestima, porque morar nos Estados Unidos não é só chegar em outro país, é entender como funciona o custo de vida, a moradia, o transporte, a alimentação, a cultura, o idioma, a escola dos filhos, o mercado de trabalho e toda a rotina de uma vida nova. E o F1 ele pode te dar esse tempo para estudar, melhorar o inglês, entender se aquele estado faz sentido para você, adaptar a sua família, criar conexões e tomar decisões melhores, porque talvez vivendo essa experiência você descubra que os Estados Unidos fazem muito sentido para o seu futuro, ou talvez você perceba que não era exatamente aquilo que você imaginava, mas nos dois casos você vai tomar essa decisão com muito mais clareza. O sétimo motivo é que o visto de estudante pode fortalecer o seu currículo, seu inglês e até a sua narrativa profissional, porque estudar nos Estados Unidos não é só colocar uma escola americana no papel, é viver uma experiência internacional, é ter contato com outro idioma todos os dias, é estudar em um ambiente diferente, é criar conexões com pessoas de outros países, é entender melhor como o mercado americano funciona e dependendo do curso que você escolhe, isso pode pesar muito na sua carreira, seja para voltar para o Brasil mais qualificado, seja para buscar novas oportunidades internacionais no futuro. E tem um outro ponto importante, quando o seu projeto faz sentido, você não está simplesmente dizendo para o consulado, eu quero ir para os Estados Unidos estudar, você está contando uma história, você mostra por que aquele curso faz sentido para o seu momento de vida, por que aquela escolha conversa com a sua carreira e como essa experiência pode contribuir para o seu futuro. E o oitavo motivo é que hoje você não precisa fazer esse processo sozinho, porque depois de tudo que eu falei aqui, acho que ficou claro que o visto F1 pode ser uma opção extremamente interessante, mas também ficou claro que ele precisa ser muito bem planejado. Não é só escolher uma escola qualquer, pagar uma matrícula e esperar que tudo dê certo. E é exatamente aí que a Moove entra. A Moove já atendeu mais de 7 mil clientes e se tornou uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é visto americano e planejamento para estudar nos Estados Unidos. Aqui você conta com um Visa Manager que te acompanha do início ao fim do processo, entendendo o seu perfil, a sua história, os seus objetivos, a sua condição financeira e o tipo de experiência que você quer viver nos Estados Unidos. Além disso, você tem acesso a uma estrutura completa com análise de perfil, orientação documental, preparação para entrevista e uma das simulações de entrevista mais elogiadas por quem passa pelo nosso processo. E a Moove também conta com a primeira IA para vistos americanos desenvolvida com base nos dados de milhares de clientes que já passaram pelos nossos processos. Essa IA ajuda o nosso time a analisar melhor o seu perfil, identificar pontos de atenção, preparar a sua estratégia e tornar a sua jornada muito mais clara, segura e bem estruturada. E claro, ninguém pode prometer aprovação de visto, mas o que a Moove pode prometer é que você não vai passar por esse processo no escuro, você vai ter acompanhamento, estratégia, preparação e um trabalho sério do início ao fim para chegar na sua entrevista com muito mais segurança. Então, se você quer estudar nos Estados Unidos com planejamento, clica no link que está aqui na descrição e preenche o formulário da Moove. Você vai responder algumas perguntas, a nossa IA vai ajudar a entender melhor o seu perfil e em breve o nosso time vai entrar em contato para te mostrar como nós podemos te ajudar. E como eu citei alguns clientes ao longo desse vídeo, aqui na tela também vai aparecer uma playlist com entrevistas reais de pessoas que passaram pela Moove e hoje estão vivendo as suas experiências nos Estados Unidos. São mais de 100 entrevistas no canal e com certeza alguma delas pode conversar diretamente com o seu caso, com a sua dúvida ou com o momento que você está vivendo agora. Ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.